Olá, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira. Eu estou aqui contigo todos os dias às 5h40 da manhã. Eu quero falar hoje sobre dia a dia com o Senhor. Perceba, a maioria dos crentes acaba não investindo diariamente um período de devoção com Deus. Eu estou numa busca cada vez mais para te dar um entendimento sobre o Espírito Santo e a atuação dele em nossas vidas. Então agora veja, muitos cometem o erro de não ter uma devoção diária por falta de ensino, esclarecimento, outros por falta de cobrança e estímulo, e ainda há alguns também que cometem isso por negligência. Eu não quero me dirigir a um grupo específico ou dizendo é isso, não, mas eu quero agora colocar uma base bíblica para todos, para que vocês aprendam ou se já fazem, continue a se dedicar ao Senhor, ou a se entregar ao Senhor, ao se consagrar a Deus diariamente. A palavra do Senhor até me vem um texto agora em Romanos capítulo 12, vai dizer que nós devemos nos oferecer ao Senhor como sacrifício vivo. Isso é um culto racional. Então, o ato de eu, todos os dias, estar na presença de Deus, é eu me colocar em sacrifício diante do Senhor. Isso é o que o Senhor deseja. Veja, quantos acabam caindo na negligência de não ter um relacionamento com o Senhor diário. Mas não é isso que ele deixa claro na palavra dele. Deus espera que o busquemos todos os dias. Veja, quando nós pegamos a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, verso 11, o Senhor nos ensina que o pão nosso, que Ele nos dá hoje, ou o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa é a base ali da oração que Jesus ensina. O Senhor está nos ensinando a colocar diariamente diante dele mesmo as nossas necessidades ou provisões. Veja, é por isso que ele ensina lá em Mateus 6,34, dizendo assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Mesmo sendo ensinados a depender de Deus para a nossa provisão, nós percebemos que o caminho bíblico proposto é ir a Ele todos os dias e que as respostas da parte dele para nós vêm em cotas diárias e nada mais do que isto. Eu quero tornar isso um pouquinho mais claro. O Senhor está nos ensinando a buscá-lo todos os dias e a cada dia Ele nos dá aquilo que precisamos. Quando a Bíblia fala sobre provisão, quando a Bíblia fala sobre pão, está falando de necessidades básicas, ou seja, há um Senhor que deseja nos prover diariamente, porém nos ensina que devemos buscá-lo todos os dias ou a cada dia. Em Êxodo capítulo 16, verso 4, a palavra de Deus diz assim: então o Senhor disse a Moisés: eis que eu vos farei chover do céu o pão, e o povo sairá, presta atenção, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. A cada dia, os israelitas eles tinham que se levantar em busca do pão, e Deus queria que fosse exatamente dessa forma. Mas não somente que eles deveriam lá pegar o do dia, o Senhor ensinou uma grande lição para eles. Em Êxodo capítulo 16, verso 19 ao 21, a palavra do Senhor diz assim: disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para o dia seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, em vindo o calor, se derretia. O que nós aprendemos a partir de agora não é só uma lição de depender de Deus, mas quais são os parâmetros ou padrão de Deus, como Ele lida com o seu povo e como que Ele espera que lidemos com Ele. Veja, é exatamente isso que acontecia no Jardim do Éden. A palavra do Senhor vai dizer em Gênesis 3,8 que Deus visitava os seus filhos na viração do dia. O plano de Deus para conosco, meus irmãos, é um relacionamento que nos envolve numa busca diária. Nós temos uma inclinação muito forte justamente para errar nisso. Por que erramos nisso? Porque às vezes nós queremos ser aquelas pessoas que buscam o Senhor no domingo e acabam
tornando essa busca como se existisse um reservatório espiritual e aí podemos buscá-lo somente no domingo que vem. Mas esse não é um ensinamento bíblico. Veja, algumas vezes nós caímos nessa negligência, nessa preguiça ou nessa omissão, porque não queremos levantar cedo, porque não queremos, ter essa constância, e N são os motivos. Mas qual que é a lição que eu quero deixar para você? Eu iniciei então, já faz alguns dias, falando sobre o Espírito Santo, e agora eu quero falar um pouquinho mais sobre não só quem é o Espírito Santo, a atuação dele, mas o que ele deseja nos ensinar. O Espírito Santo, ele é um Deus que a palavra do Senhor, ele é Deus que a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos viver no Espírito. Não há como vivermos ou termos uma vida espiritual sem termos relacionamento. Não existe isso. Os textos que eu li, tanto ali no Novo Testamento quanto a lição do Antigo Testamento, que serve também para os nossos dias, para ensino e instrução, remete então que Deus está exigindo de nós uma busca diária. Pastor, mas eu não tenho força. É justamente por isso que você deve buscá-lo, para que você tenha força. Pastor, mas eu estou com necessidades. É justamente por isso que você tem que buscá-lo a cada dia, para que ele supra a necessidade do dia. Eu sei que muitas vezes isso dá um nó na nossa cabeça. Por quê? Porque nós queremos que as coisas se resolvam daqui 30, 60, 90 dias, 120. Nós queremos que a cada mês tudo já esteja pronto. Mas o nosso relacionamento para com Deus, ele está dizendo que ele espera de nós uma dedicação a cada dia, uma dedicação diária. E isso é muito interessante, tudo bem, mas como que eu torno isso cada vez mais prático? Você já está entendendo, se você não assistiu, assista os vídeos anteriores, você já está entendendo que o Espírito Santo está com você. Então você deve desenvolver um relacionamento. Qual que é o erro que o povo de Israel cometeu, os israelitas cometeram, é de armazenar, sendo que Deus tinha falado, você vai lá, busca, pega o do dia e se alimenta. No dia seguinte, você faz exatamente isso. Pega o do dia e se alimenta. Nós precisamos entender este princípio espiritual para termos uma vida espiritual regrada, ativa, uma vida espiritual abundante, uma vida de testemunhos, uma vida constante e tudo isso que nós almejamos. Nós precisamos entender este princípio fundamental. Relacionamento não se faz em modo atacado. Não, eu estou aqui, eu quero comprar tudo que eu tenho. Não. Eu quero buscar tudo que eu preciso. Não. Relacionamento se faz dia após dia. Pensa comigo, você é casado, então você resolve ter um relacionamento melhor com o seu cônjuge e vocês se conversam uma vez a cada 15 dias. Que nível de relacionamento isso será? Você não conhecerá ele ou ela, você não você não saberá o que poderá te servir como benefícios nesse relacionamento, você não descobrirá quais são as suas responsabilidades. Por quê? Porque a comunicação ela é muito escassa. Tá, pastor? E o que isso tem a ver com a minha vida com Deus? É isso que Deus quer que você entenda. À medida que você se relaciona com Ele todos os dias, você entenderá o que está disposto e disponível no grande banquete que Ele serve diariamente. O pão está na mesa. A palavra do Senhor vai dizer que Ele é o pão da vida, Jesus é o pão da vida. Porém, entenda, para que você permaneça pleno, ou a gente utiliza uma palavra quando a gente come demais, eu tô cheio, para que você fique cheio, vou utilizar esse termo, mas você está entendendo, você precisa ir ao banquete que está preparado. Você precisa sair, se deslocar, ir ao banquete. Eu estou falando de uma dedicação, de uma entrega, eu estou falando de uma renúncia. E quais são os benefícios? Por que isso é interessante? Talvez você diz, pastor, mas é muito difícil, pastor, é sacrificioso demais, pastor, eu não vou dar conta. Entenda que a cada dia que você sai do seu lugar e o busca, ele vem com a porção que você precisa. A cada dia que você sai da sua tenda ou da sua casa e você sai para buscá-lo, ele vem com aquilo que você precisa. A cada dia que você se dispôs para estar na presença dele, ele vem exatamente com aquilo que você precisa. Isso não é papo, meus irmãos, isso é promessa bíblica. Há um Senhor que tem um banquete preparado, que vai te suprir a sua vida espiritual, que vai te dar capacitação, que vai destravar a sua vida, independente daquilo que você está almejando. Se for de acordo com a palavra de Deus, ele já disse o sim e o amém. Tá, mas como que eu acesso isso tudo? Você acessa saindo desse lugar de comodismo, de inquietação, de distração, e você levanta
no sentido não literal, mas você toma uma posição e vai o buscar. À medida que você se relaciona com o Espírito Santo, você entenderá que quanto mais próximo do Espírito Santo você tiver, maior revelação sobre Jesus você terá. E à medida que isso vai acontecendo, as coisas na sua vida começam a ficar diferentes. Que Deus te abençoe nesse dia, que você tenha um excelente dia na presença de Deus. Se você não é inscrito neste canal, vai lá, aperta inscrever-se, coloca aqui as notificações e manda esse vídeo para alguém que você sabe que está precisando dessa palavra, porque está vivendo uma vida que não está sendo suprido ou alimentado. Busque o Senhor a cada dia. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, os meus irmãos, eles precisam, assim como eu também, entender que a busca ela é contínua e constante. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez. Obrigado por quem Tu és. Obrigado por tudo que o Senhor fará, porque o Senhor é tão bom, tão gracioso. Abençoa os meus irmãos de uma forma transbordante, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.